Então, qual que é o meu grande clique que eu tive depois que eu li isso? Galera, cuidado. Fala, meu povo, boa noite a todos. Agora é 8h11, a Jéssica já está dormindo, a Cora também. Tem que falar um pouco baixinho aqui, mas eu quis muito gravar esse vídeo aqui para vocês sobre esse livro que eu li em dezembro, que é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. É um livro pequeno, mas é um livro muito massa no quesito de ser atemporal, porque esse livro foi escrito em 1500, há 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, e tem vários pontos nesse livro que a gente consegue trazer para os dias atuais. Se você assistiu o vídeo dos objetivos de 2025, você sabe que um dos meus objetivos é ler um livro por mês. Tendo dito isso, haverá alguns livros que eu vou querer fazer um vídeo específico sobre o livro que eu li. Beleza? E vamos lá então começar com O Príncipe. Bom, o livro O Príncipe ele foi escrito por volta do ano 1500 na Itália. A Itália naquela época era um zaralho, uma zona, eram vários pequenos estados, várias cidadezinhas que brigavam entre si, não existia Itália de fato, e além disso eles não só brigavam entre eles, mas também a França ameaçava invadir a Itália, a Espanha, então era uma zona completa, era pau comia para tudo que é lado ali. E Maquiavel ele foi um funcionário público, diplomata também da cidade de Florença, né, do estado de Florença, que é uma cidade que fica bem ali no centro da Itália. Então ele foi um cara que testemunhou muitas alianças, traições, intrigas. A gente estava num período muito peculiar na história porque a gente estava em plena Renascença italiana. A Renascença colocava o homem no centro da tomada de decisão. A razão era o centro que movia o mundo, ou seja, o pensar humano. Então, uma ação é o que vai de fato mudar as coisas e não uma vontade divina. Esse livro aqui, ele é escrito para pessoas que almejam uma posição de autoridade. E ele guia você explicando vários cenários que outros líderes passaram, outros imperadores, outros reis passaram, e situações que deram ruim para eles e outras situações que eles se deram bem. E ele vai te explicando assim, meio que, ó, fulano de tal no passado fez isso. Dessa forma, ele agiu bem, porque ele conseguiu isso com isso. Mas, ó, tem outro ciclano aqui que no passado ele fez isso e deu ruim. Deu ruim por conta disso. Então, tenta agir dessa forma aqui, porque dessa forma aí você vai conseguir chegar aonde você quer chegar, que é ascender ao poder ou se manter ao poder. E é muito louco que Maquiavel ele foi um cara que trouxe uma ideia totalmente disruptiva em relação ao tipo de pensamento na Idade Média. Qual que era o pensamento político da época? Você está numa posição de poder porque Deus quis ou porque algo divino te ordenou para que você esteja nessa posição. Ou seja, se você era um rei, se você era um príncipe, se você era uma autoridade na Idade Média, que foi o período entre 500 até 1500, foi um período de 1000 anos, se você está no poder para os seus súditos, para a população, é porque alguma coisa divina, Deus, algo que veio do além, transcendental, te colocou no poder. Então era sempre, a igreja está aqui, a política está abaixo da igreja. E aí, com o renascentismo, né, com o período da Renascença na Itália, Maquiavel ele fala o seguinte: a igreja está aqui e a política está totalmente separada da igreja. Entendo que tem a igreja, tem todo o seu código de conduta, tem toda a sua moralidade que dita o certo ou errado, bacana, mas a política é um mecanismo totalmente fora da igreja e tem as suas regras e tem a sua moralidade que é diferente da moralidade da igreja. Então vamos separar isso daí. E foi o que Maquiavel deu esse switch. Ele virou essa chave para tirar a igreja que estava em cima, a política que está embaixo. Ele
coloca do lado aqui e separa. E isso traz uma nova visão para a filosofia política que influenciou uma cabeçada de filósofos que vem após o período de Maquiavel. Então, Maquiavel, ele foi pioneiro nesse tipo de pensamento, separar a igreja da política e mostrar que são coisas realmente bem diferentes. Beleza, agora você sabe que Maquiavel separa, então, a igreja do pensamento político, e ele traz vários pontos aqui. Um deles já está logo na primeira página, que assim, ele explicou de uma maneira tão clara assim, que a gente pode relacionar para várias coisas da vida, que foi um dos pontos que me impactou desse livro. Porque assim como os pintores de paisagem colocam-se no plano para observar a natureza dos montes e dos lugares altos, e no alto dos montes para enxergar melhor a natureza dos lugares baixos. Do mesmo modo, para conhecer bem a natureza de um povo, é preciso ser príncipe. E para conhecer bem a natureza de um príncipe, é preciso pertencer ao povo. Cara, eu achei muito fantástico este trecho aqui, porque é muito óbvio, realmente, para um pintor ele poder representar a paisagem num quadro, ele precisa estar longe da paisagem, afastado para ele poder verificar, olha, os montes, as montanhas, a vegetação, a cachoeira. Então ele consegue representar de uma maneira muito melhor o quadro. Já se ele tivesse na paisagem em si, ele não conseguiria representar bem, porque ele está lá, ele não consegue ver. Da mesma forma na nossa vida, quando a gente está em algum tipo de relacionamento meio abusivo, ou então você está num emprego que é super danoso para você e você não consegue ver aquilo porque você está na paisagem, você está ali vivenciando aquilo, você não consegue ter tanta clareza. Você tem essa clareza quando você sai desse emprego, sai desse relacionamento, reflete e olha de longe o que você passou e percebe o quão absurdo era a situação que você estava passando. Então ele já ensina logo aqui no começo que para você conhecer a natureza das coisas, você precisa estar desassociada, você precisa estar longe para você conseguir enxergar melhor e representar melhor aquilo que você está vendo. Já se você está naquele local, é muito mais difícil de você perceber os detalhes e a situação que você está vivendo. Muito legal, né? Essa parte aqui eu gostei bastante mesmo. Um dos pontos que eu quero trazer aqui, que para mim foi o ponto que mais me deu um clique e mais representou muito bem ao mundo que a gente vive hoje em relação ao mundo mais estético, de aparências, pautados em rede social, que é o que Maquiavel já está mencionando isso há, 500 anos atrás, que é o ideal de você parecer ser do que ser, quando você não consegue ser os dois. Olha só que muito louco. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque muitos podem ver, mas poucos podem tocar. Todos veem aquilo que o príncipe parece ser, mas poucos tocam naquilo que ele de fato é. Um príncipe tem que conquistar o poder e manter-se nele, e os meios para tanto serão sempre considerados honrados e por todos louvados, porque o vulgo está sempre preso às aparências e não às ações em si mesmas, e no mundo não há senão o vulgo. O príncipe deve, pois, cuidar que jamais lhe saia da boca algo que não esteja pleno das 5 qualidades mencionadas, e que pareça aos que o vejam e ouçam repleto de piedade, lealdade, integridade, religião. Não há nada que ele deva parecer mais do que essa última qualidade. Então, o que ele está falando? Ele está falando aqui que, assim, se você não pode ser, de fato, virtuoso, né, você ter essas qualidades na prática, então que você pareça que você tenha essas qualidades, porque aí sim você será amado, e aí sim você será uma pessoa que
terá mais prestígio, porque você parece ser. E Maquiavel está falando, o show é isso aí. Pareça ser se você não consegue ser. E está tudo bem. Contanto que essas qualidades que você parece ser te traga autoridade, te traga uma ascensão ao poder. Então, qual que é o meu grande clique que eu tive depois que eu li isso? Galera, cuidado com a idolatria. E às vezes você está apaixonado por uma figura que de fato ela não existe. Ela está lá montada para que te convença de algo, para que esse seu príncipe, né? Porque o príncipe não precisa ser só de fato o imperador, o governante, pode ser hoje em dia um influenciador, por exemplo, entendeu? Alguém que exerce uma autoridade sobre você, te influencia de verdade, pode ser um príncipe, entre aspas. Maquiavel escrevendo isso daqui, esse manual aqui digamos que para líderes, né, me deu um grande clique para prestar mais atenção, tomar mais cuidado com os discursos muito bonitos e polidos por aí, aquela pessoa que veste aquela capa de super fantástica, incrível, enfim, todas as qualidades que vocês possam imaginar. Porque, de novo, Maquiavel já escreveu lá atrás, 500 anos atrás. Muitos podem ver, todos julgam daquilo que vem, mas poucos podem tocar. Poucos podem tocar e saber o que de fato ela é. Ele deve parecer piedoso, leal, humano, íntegro e religioso. E de fato sê-lo. Maquiavel está falando, seja uma pessoa legal, mas deve ter o espírito preparado para, caso precise, possa e saiba ou não ser. É preciso entender que um príncipe não pode guiar-se por qualidades pelas quais os homens comuns são considerados bons, sendo frequentemente necessário para que ele se mantenha no poder agir contra a palavra dada à caridade, à humanidade, à religião. É preciso que ele tenha espírito disposto a mudar conforme os ventos e as variações de sorte comandem. E, conforme já foi dito, não se afastar do bem, sabendo aproximar-se do mal quando for preciso. Então, cara, quando a gente fala de pensamento maquiavélico, é isso aqui, cara, é isso aqui. Ele não está falando que você tem que ser um grande FDP, não é isso. Ele está falando que assim, cara, seja um cara legal, seja um cara bacana, com as qualidades e predicados de uma pessoa íntegra, show de bola, só que ele fala o seguinte, seja adaptável, porque quando a gente fala do campo político, ele refere a esse campo como uma guerra, e nisso você tem que estar pronto para ser um grande FDP, se preciso for, se caso a situação e as circunstâncias peça que você seja uma pessoa, digamos que ruim para você, sempre para esse fim, se manter no poder ou ascender ao poder ou fazer a manutenção da sua autoridade. Esse aqui que está o pensamento maquiavélico. Isso é muito, muito, muito importante. E aí, de novo, linka com a gente tomar cuidado com as paixões dos discursos que nós vemos na internet. Lembra que para essa pessoa se manter com autoridade, ela precisa se vestir com essas qualidades, parecer ser isso, mas de fato às vezes ela nem é. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. A gente pode até fazer uma relação aqui que Maquiavel ele tem uma visão bem pessimista, assim, muito diferente da visão idealista e meio utópica de Platão, Aristóteles, a república, a sociedade perfeita e tal, aquelas coisas bem harmônicas e bonitas, e ele coloca aqui que, cara, a vida é meio que um caos, e a vida é bem complexa, que as coisas não são tão simples assim, e no campo político é uma grande guerra, e que você tem que ser completamente adaptável a não agir com a sua palavra ou com as qualidades que você considera de uma boa pessoa para que você se mantenha no poder. E ele fala que é melhor que as pessoas tenham medo de você do que te amem se você precisa exercer o seu poder sobre elas.
É isso aí. E aí vamos lá, para fechar o vídeo aqui, aquela famosa frase, os fins justificam os meios. Ele não fala aqui no livro, tá? A única coisa que ele fala que chega próximo a isso é que ele fala assim: quando não há justiça a qual se tenha de prestar contas, o que importa são os fins. Ou seja, se não há nada para você ali que te impeça ou que te possa parar, se você cometeu alguma coisa ruim para algum fim, ele fala, cara, a coisa que importa mesmo é você conquistar aquilo que você quer, não importa o caminho que você tome para chegar até lá. Então, daqui que vem que os fins justificam os meios. Ou seja, para você chegar no poder, para você se manter no poder, cara, vale tudo, vale tudo. Se não há justiça para prestar contas, aqui que está o ponto, entendeu? Agora, se há uma justiça, aí você já tem que considerar o meio que você vai fazer para você chegar até onde você quer. Diferente do pensamento da Idade Média. Na Idade Média, não. Na Idade Média, o meio para você chegar até lá precisa estar pautado nos ensinamentos da igreja, no caminho que a igreja passa ali para você chegar até o fim, né? Que no caso é uma posição de autoridade. Aqui não, aqui vale tudo, vai que vai e tá tudo certo, entendeu? Então a gente pode até considerar que isso aqui é pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo é quando você quer ser eficiente para chegar a um resultado. Ou seja, vamos colocar aqui futebol. 2 times. Um time é muito ruim tecnicamente e o outro é muito bom. Cara, o time ruim, ele vai fazer de tudo para fazer aquele jogo catimbado, feio, vai fechar lá atrás, vai sentar porrada em todo mundo e vai fazer um gol de canela aos 48 do segundo tempo. Um gol feio, de barriga. Ganhou de 1-0, o Maquiavel vai falar show de bola, agiu de forma pragmática e é isso aí, conseguiu o que queria. Ou então matou de jiu-jitsu. Cara, 2 lutadores, um que é inferior tecnicamente, faz um antijogo, amarra ali até o final, tal, não sei o que, ganha de uma vantagenzinha, luta feia, mas ganhou. Maquiavel vai falar show de bola, é isso aí, cara, tá tudo certo. Então, os fins justificam os meios. Os dois, tanto esse exemplo do futebol quanto dessa luta de jiu-jitsu, conseguiram o que eles queriam. Então, show de bola, o Maquiavel ia dar muito bem, excelente. É isso aí, minha gente, muito louco. O que mais? Acho que chegando, eu já falei bastante coisa. Tem várias outras coisinhas aqui no livro, mas eu acho que é bacana se você se interessou por esse livro. É um livro curtinho, né? Tem umas 100 páginas aqui. Não concordo com tudo que o Maquiavel fala, né? Eu não tenho uma visão, Vinícius, né? Não tenho uma visão tão pessimista do ser humano e da forma que ele fala. Eu prefiro não ter uma visão tão pessimista do ser humano, porque eu acho que deixa a vida um pouco mais doce, né? Quando você não vive a vida achando que todo mundo quer teu mal e todo mundo quer passar por cima de você. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem mais pessoas boas nesse mundo do que pessoas ruins. Mas esse livro aqui é um grande ponto de atenção para a gente sempre ter um pezinho atrás ali quando você se depara com alguém muito perfeito, muito maravilhoso ali nas suas ideias, nos seus discursos, tá? De novo, lembre-se, muitos podem ver, poucos podem tocar. Então, acho que essa aqui é a lição do livro aqui. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado que vocês assistem e que vocês se influenciam por aí. Isso eu falo para mim e para vocês também. Fechou? Essa foi a reflexão do dia. Esse foi o livro que a gente abordou hoje, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu ir dormir, que amanhã o dia começa cedo. Obrigado para quem assistiu. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma ou dado algum insight bacana. Se você gostou, compartilha. Se inscreva no canal. Vídeos todas as quintas a partir das 7h30, 8 da noite. Tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima.